De algum italiano, não sei. Uma é mulher, o outro é homem. Mas lá da Itália, Não sei. Não deve ser. Tudo italiano. Sobrenome, intermediário. Ítalo brasileiro. Oriundi. Não, aqui oriundi. Eles são oriundi. Tem. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é justificativa lógica dentro da cosmoeticologia. É a causa, prova, o documento confirmador da existência da ação, a veracidade da proposição, ou do nível da justiça e equilíbrio cosmoético de toda e qualquer manifestação pensênica da consciência lúcida. As autojustificativas racionais. As autojustificativas irracionais. As falácias implícitas. O raciocínio pessoal. O argumentário. Os argumentos pessoais legítimos. A demonstração racional. A prova a partir dos fatos. O predomínio da crítica. Os arrazoamentos lógicos. Agora aí, depois da série de elogios, nós falamos. O primado da justificativa lógica se assenta no princípio racional de todo destempero ou comocionalismo ser injustificável, exigindo equilíbrio consciencial para atuar na evolução. Você, leitor ou leitora, no caso, você ouvinte ou a outra ouvinte, reflete sobre a justificativa lógica quantas ações magnas na vida dia a dia. Você aplica as omissões superavitárias? As omissões superavitárias. Na questão da justificativa lógica, ela é muito prática. Se alguém quiser aumentar aí, pode trabalhar na antagonismologia, que faltam 2, e na política, na crassias faltam 3. Esse é o verbete 1085, 3 páginas, 43 logias e 9 máximas. Agora, pergunta. Vou fazer a técnica da autorreflexão 5 horas. Preciso tomar sérias decisões na minha vida. Poderia me orientar como faria para otimizar, para fazer a escolha certa, como sair do egão o mais rápido possível? É positivo fazer a técnica com o objetivo de achar a resposta? Sim, perfeitamente. Agora, a primeira coisa é a seguinte: olha quais são as posições, os posicionamentos, ou as posturas antagônicas que você está para acertar a sua decisão. Você está pendente entre quais ideias? Começa a pensar uma, depois você pensa a outra, depois você vê o que sobrou. Isso aqui é importante. Agora, outra coisa séria é você não ficar afadigada, não ficar ansiosa. Pensar isso com muita lucidez. Agora, pensa durante muito tempo que você vai ter argumentos que você ainda não pensou. Com 5 horas, a pessoa acaba descobrindo uma série de argumentos. Outra coisa, se predisponha para você receber inspiração extrafísica, que algum amparador vai ajudar você. Agora, pode fazer a técnica sim para achar a resposta, está tudo certo. Na tertúlia de ontem, o professor disse: a impaciência quase sempre é um sintoma, não é uma causa. Poderia exemplificar uma causa? Sim. Uma pessoa, por exemplo, ela tem impaciência. Por quê?
ela é uma menina que está apaixonada por um rapaz. E ela está doida que o rapaz venha saber que ela gosta dele. Então, ela está super impaciente. Isso é óbvio, é mais fácil a gente ver isso todo dia aí no meio da nova geração. Tem lógica isso? A causa, paixão. O efeito, impaciência, ansiedade, precipitação às vezes, uma angústia na aparência. Tudo não é isso? Agora, o que se passa? Quase sempre a impaciência é apenas mesmo uma parte externa, é apenas uma consequência, uma derivação, mas não é aquilo que detona a condição interna de desequilíbrio ou de emocionalismo excessivo da pessoa. Isso a pessoa tem que estudar mesmo, cada caso é um caso. Gostaria de saber se o orgulho, quando provoca o isolamento da pessoa, pode, por consequência, provocar o aulicismo. Há lógica em existir tal paradoxo? Que postura deve se adotar para combater tais patologias? A primeira coisa, o aulicismo que você está falando é a pessoa orgulhosa receber a bajulação ou é a pessoa orgulhosa se transformar em áulico de outro que é mais forte do que ele? Isso aí ele não pensou. O nosso amigo não falou nisso. Então, a primeira coisa, eu julgo que você está querendo dizer que aquele orgulho que a pessoa faz aí, uma pose muito grande dentro da situação, que ela vai criar alguém que vai ser o servil a ela, o servidor. É isso que eu acho que ele está pensando. Tudo isso existe. Tanto uma condição de um jeito quanto da outra. Quer dizer, uma pessoa de muito orgulho, ela pode se rebaixar perante para ela se jactar e se vangloriar perante 20. Isso é o típico da época da monarquia. Aqui. Isso aqui é um problema monárquico. Agora, outra coisa, a maioria da pessoa que ela tem muito orgulho e ela aumenta a hegemonia, a prepotência, às vezes o autoritarismo, ela cria áulicos, que são servidores dela. Além, é lógico, do mordomo. E o mordomo geralmente não gosta dela, porque vê todos os erros, os excessos. Isso aí é que acontece mais. Eu quero agradecer a minha amiga, vou falar o nome dela, Clarice Ferté, lá do Rio de Janeiro, que mandou um livro sobre o gatinho, feito por uma pessoa que não gostava de gato, que tinha verdadeira alergia ao pelo do gato, que no fim acabou gostando tanto que fez a ilustração e escreveu o livro. O livro é uma belezinha, é um primor, é aquilo que a gente fala em bom português, um mimo. Agora, eu vou mostrar para a minha parceira lá, a minha duplista, que ela é doida com isso, quer dizer que hoje eu já vi que ela não vai dormir. Cada livro. O livro é uma perfeição, é um mimo, sabe, bem feminino. Agora, veja, os gatos que ele deve estar mostrando devem ser tudo gata. Mas olha, meus agradecimentos, nós vamos colocar depois esse livro, talvez, lá junto da gatologia, que nós temos uma bibliografia muito grande sobre gatologia atualmente. E outra coisa, no Cosmogramas tem tudo sobre gato. Eu mesmo estou colecionando dados sobre gato faz anos lá dentro. Do jeito que tem sobre sinologia, que eu estudo cachorro. Outra aqui. Qual a atitude preponderante ou efeito regulador prático que ajuda a discriminar entre justificativa lógica e racionalização, o mecanismo de defesa do ego, visto que os dois, em determinado estágio evolutivo, possuem uma linha de divisão tênue? O problema todo é o seguinte: justificativa lógica, você pode ter uma justificativa lógica pequena ou uma justificativa lógica ampla. Uma que pode ser superficial e outra que pode ser mais profunda. Toda vez que você arranja uma justificativa lógica para defender seu egão, ela é sempre pequena. Toda vez que você arranja uma justificativa lógica para caminhar para o universalismo, ela é maior. Tem lógica isso para você, Aline? Tem lógica. Então isso aí é a base do processo que a gente tem que ver.
Outra coisa, na hora que você coloca aqui racionalização e põe entre parênteses mecanismo de defesa do ego, olha, isso aí é um aspecto da racionalização, porque essa racionalização do mecanismo de defesa do ego, nem sempre ela é conveniente, ou ela é sadia, ou ela é equilibrada. Tem muito mecanismo de defesa do ego que é totalmente patológico. Então vamos devagar com esse negócio de colocar a racionalização aí. Agora, baseado nisso, então, e no processo da justificativa lógica, eu perguntaria para vocês. Se alguém quiser, responda, olha só. A lógica é para você na porta de entrada ou a porta de saída? O que predomina na sua vida? É a justificativa lógica, como porta de entrada ou porta de saída? Para mim é entrada. Né? É entrada para a sua cognição. Ela é as duas coisas. Mas você precisa da justificativa lógica, da saída do seu egoísmo, que é aquilo que ele está falando, para o altruísmo maior. Então você precisa das duas justificativas. O que você acha? Agora, o que eu pergunto é isso: o que é que predomina em você? A lógica predomina a saída de você? Você está dentro do altruísmo da cosmoética. Então prevalece a entrada, mas existe a saída. Agora ela também ela está inerente a gente. Agora veja, isso aí até um certo ponto é o processo centrípeto e centrífugo. É um problema altruísta e egoísta. Você tendo um orto pensando, você já tem aquilo dentro de você, a lógica, que é uma maneira rigorosa de raciocinar. Aquilo já está dentro também. Sim, mas agora eu te digo. Como entrada, eu acho que... Eu te digo, mas você só obteve isso através de um monte de coisa que você saiu de você e tornou entrar. Agora, vem de o que você acha? Vem de acúmulo de experiência. Então, esse acúmulo é feito. A pessoa sai e torna a entrar, sai e torna a entrar, sai e torna a entrar. A evolução é isso. Nesse acúmulo de experiência, você tem um fluxo de entrada e saída e tudo. Tá certo. Agora, ó. Eu pergunto para você, o que é melhor, uma mulher bonita ou uma mulher vistosa? A vistosa, em termos de... acho que eu já expliquei isso aqui. A vistosa... Ela funciona mais. Ela funciona mais, a vistosa. Agora, veja, o que é a melhor, a bonita ou a vistosa? A vistosa. Não é não. É a bonita vistosa. Ó, isso é aporia. Aqui, isso é aporia. Então, eu quis te mostrar agora da aporia. Nós estamos falando sobre o processo do argumento aporético. Essa aporia que se pediu até ouvir um dicionário. Então, a pergunta é a seguinte... Sei, mas uma das acepções é essa que eu estou usando. Não adianta fugir. Eu sei, está certo. A aporia seria... Você tem várias conclusões lógicas e diferentes e contraditórias e que não chega a uma solução nenhuma. Eu gostaria que você analisasse isso. Também isso aí é uma das aporias. Aporia, o mundo é vasto. É uma palavra ônibus, palavra guarda-chuva. E aqui também fala que vem... Umbrella term, que a gente chama, umbrella term. Que isso aí a lógica, ela não consegue chegar a um resultado definitivo, ela é relativa. Sei, aqui, mas veja, mas não interessa. Dentro desse momento evolutivo, no contexto que nós falamos... Agora, ela chega... Não, escuta, você reconhece. Dentro do contexto evolutivo, no momento evolutivo, dentro dessa condição... Ela chega no momento que a gente provisoriamente... Você liquidou com a encruzilhada, você definiu. É definitivo. Então, agora eu vou fazer outra, eu vou falar outra para você. O que é o maior? Uma pessoa inteligente ou uma pessoa esforçada? Inteligente. Duas coisas agora. As duas também. Eu já esqueci, olha. Você já estava esquecendo. Tem que juntar. Eu estou dando um golpe em você, amigo. Escuta. É a pessoa inteligente e esforçada. Agora veja, falar nesse negócio, já que nós estamos falando, eu desejaria pedir aí para uma pessoa inteligente e esforçada para me ajudar. Vamos ver quem é que quer me ajudar. Eu estou fazendo um verbete que chama
público-alvo conscienciológico, ou seja, público-alvo da conscienciologia. Quem é que quer fazer uma listagem dos componentes desse público-alvo da conscienciologia para mim? 100 itens? É? Com 100... No A. Quem é? A. Você quer fazer? Com 100... Não, pode ser 1000. Agora veja, desde que tenha lógica. O problema é a lógica. É a lógica. Quantos dias o senhor dá? Não, eu te dou sine die. Mas aí o senhor faz o verbete? Toda pessoa igual você, que é superdotada, a gente não dá prazo. Você sabia disso, né? Dentro da superdotação, você dá os instrumentos, mas você não exige prazo. Prazo é coisa da tecnologia para pegar dinheiro dos outros. É um processo do capitalismo selvagem. Mas aí o senhor Quem faz... está inventando as coisas não deve ficar sob pressão. Então, a pessoa, você trabalha sob pressão ou sob a sua inteligência? Não, sob pressão. Então, aquela está trabalhando muito fraco. Professor, esse trabalho é de operário. Eu quero um trabalho de intelectual, um operário intelectual mental somático, não um operário belicista. Professor, aquele verbete de circularidade contínua, aquilo, eu fiquei na pressão, eu demorei aqui uns 3, 4 dias, eu sei, você já tinha feito. Certo, mas agora eu te pergunto, você vai topar a parada de ver uma listagem do público-alvo? Claro. Então tá. Eu já tenho o filé mignon da coisa já feita. Tá. É só listagem já fiz o filé mignon. De exemplares? Aqui está cheio de componentes. Sim. O telepsista, o ofiexista, o tertuliano, o paratertuliano, o teletertuliano, tá me dando a o inversor, o reciclante. Isso tudo eu já escrevi com detalhes. Outra coisa, cada um que você colocar tem que colocar os detalhes da personalidade, tá certo? Uma linha. O essencial, Eu confio em você, tá certo? Agora veja, vocês acham que a Tânia realmente é inteligente e esforçada? Sim. Então acabou. Sim. Eu também acho. Você é. Então acabou. Ela também achou. E sai dela. Bem, professor, tinha uma pergunta, por isso que eu estava com o microfone. Posso fazer? Pode. Quando o senhor colocou ainda há pouco, é porta de entrada ou porta de saída? Pois é, como é que seria? Não, o que na saída? Isso é um ciclo? Existem certas portas, a maioria das portas, elas empatam. Ok. Vê se me entende. Ela é de saída e é de entrada. O tempo todo. Agora, existem saídas que são portas, que são saídas só. Ela é muito mais importante que a entrada. A hora que você que recebeu o veredito, você não, mas o Arlindo, quando eu recebeu aquele veredito que tinha que entrar para a prisão e passar 18 anos lá dentro, aquela porta de entrada foi horrível. Mas no dia que ele recebeu a liberação, que ele tinha bom comportamento, e eles soltaram o cara quando ele estava com 12 anos por aí. Então veja, essa de saída é muito mais importante. Então, eu estou falando do ponto de vista da importância na vida da pessoa. Agora veja, o ideal é que o Arlindo me falou, que ele não quer passar nem na porta de entrada, nem na porta de saída mais ali. Ele não quer paredes? Só ficou uma. Só ficou uma de cada um para ele, ele não quer saber disso mais. Agora veja, quem vem ao tertuliar tem uma porta de entrada e uma porta de saída, que é a mesma. Todo dia tem que usar aquilo. Eu faço isso todo dia. Agora, pior, eu faço isso 2 vezes por dia. Que eu venho trazer o material mais cedo, depois eu venho por cada tertúlia. Então, são portas que eu estou falando que empatam, elas são ívens, elas têm o mesmo nível, elas estão sempre funcionando simultaneamente. Elas são mútuas. Então, o ideal. Matéria de importância. Mas então, o ideal não tem nem a parede, né? Está sempre agora, por exemplo, aqui, ó. Abertismo, não, sempre. Não, vou só te falar. A hora que uma pessoa dessoma, ela entrou numa porta de saída e ela entrou numa porta de entrada. Ela saiu da intrafisicalidade e ela fez a entrada na extrafisicalidade.
Se deixar por conta, o Arlindo falou que não queria voltar aqui mais. Então ele não queria mais a porta de entrada na Então ele seria consciência livre. Seria consciência livre, é isso aí. Eu também quero. Então agora vamos pensar que nós vamos ver essa diferença de porta de entrada e porta de saída. Agora, vocês estão entendendo como é importante isso? Uma porta não é uma coisa tão simples. Agora, seria bom a gente ler e voltar a falar em qual verbete? Como é que chama? Poterva. Porta falsa. Você lembra? A poterva, às vezes, era a saída na hora trágica que a pessoa está lá. Para sair do castelo. A poterva seria para isso. E outra coisa, pequenininha, cheia de sujeira, às vezes plantada até uma árvore na frente, um arbusto. Na hora de sair tem que estar limpando tudo, abrindo caminho. Isso é a poterva. Pronto. Na fatologia, na linha 2, as falácias implícitas. Por que elas estão aqui, falácias? Dentro da falta de lógica, o que tem mais é falácia. Sim. Então, mas falando de lógica, nós temos que falar daquilo que não é lógico. Mas se o tema é homeostático, a falácia Sim, lógica... daí? Falácia Como lógica... é que você vai entender uma coisa que é sadia se você não souber o que é doentio? Como é que você vai entender a saúde se você não conhece a doença? Se de ter as duas coisas. Aí, tá vendo? Esse aí é um dos maiores problemas do processo do erro lógico. É isso aí. Existe é homeostático. Você tem o contrário que não é. Mas isso agora, o que eu estou chamando a atenção é que a homeostasia, o equilíbrio, é que interessa na questão lógica. Agora, nós não podemos esquecer que existem as falácias implícitas em tudo que a gente fala aí. Se não tiver cuidado, a gente cai no buraco. Você fala de pacifismo. Cai no mata-burro. Você fala de pacifismo, você tem que falar da guerra. Pois é. Isso é o sentido. Por exemplo, como é que eu poderia escrever o Homo sapiens pacífico sem falar da guerra? Eu ia fazer poesia. A gente tem que mostrar a coisa. Agora, ó, o Homo sapiens pacífico tem cerca de 10.000 fontes sobre guerra e pacifismo. E outra coisa, tudo debulhado. Tudo debulhado, detalhe por detalhe, com um monte de subtemas. Qualquer dia desse, eu acho que o caso de eu trazer aqui o Homo sapiens pacífico e dar uma geral da armação que está lá dentro, que muita gente aqui, eu acho que ainda não viu isso. Não é o tamanho dele, o processo lá de todas as grafias que tem no fim. Aquilo lá é o maior que eu fiz até hoje, me deu um trabalho de anos. Mas eu escrevi o livro em pouco tempo, porque eu fui acumulando material. Agora, ó, todo dia tem mais material, se quiser acrescentar naquela bibliografia, é uma loucura. Valdo, você podia aprofundar a entrada e a saída, mas da lógica. Quando que ela entra? Ela entra pela tua experiência. A lógica entra quando a pessoa adquire a cognição. Eu queria fazer a pergunta. Raciocina bem o que eu estou falando. Quando ela assume, ela aurie, ela aceita o conhecimento. É aí que ela é mais lógica. Agora ela sai quando a pessoa ensina a cognição. Então ela sai é o professor, é o lente, é o docente. Agora, por exemplo, o corpo discente tem muita entrada. O corpo docente tem mais saída da lógica. Eu posso dizer, então, ela entra pelo conhecimento e sai pela ação, sei lá. E vamos dizer, uma palavra melhor que eu gosto de usar é exemplo. Pelo exemplarismo pessoal. O que você acha? Mais lógico, né? E mais objetivo. Aqui, professor Valdo, eu queria perguntar o seguinte, com relação à superdotação. A superdotação tanto pode ser um problema como uma coisa muito boa. A consciência ectoplasta também, isso pode ser uma coisa... Quase sempre é mais problema do que solução. A superdotação, você fala. E eu queria perguntar, na condição da pessoa ser, por exemplo, superdotada e ectoplasta, você acha que tem alguma abordagem específica? É uma das piores coisas que tem, que a maioria é imaturo. A pessoa quase sempre morre mais cedo. São os médios de efeito físico.
Eu estudei isso demais. E vi dezenas desses médicos que morreram mais cedo. E como é que Eu geralmente evito falar nisso porque mexe com muita gente, é um problema ainda negativo. Eu já falei de quem morreu mais cedo, que são médios dentro da arte, principalmente cantores, porque esse aí todo mundo fala, etc. Mas os médios de efeito físico, eles não são muito falados. Se a gente for chamar a atenção para uma coisa dessa, às vezes é negativo. Ah, entendi. Então eu vou perguntar outra coisa. Você falou em uma tertúlia que a sinalética parapsíquica chega um momento que ela passa mais para a cabeça, né? Ele sai do corpo. E como é que a pessoa identifica que está nesse processo e como é que se lida com isso? Escuta, está havendo uma microfonia por aí. Alô, 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 alô? Alô, alô, estúdio? É assim que eles falam na televisão? Como é que é? Alô, alô, estúdio? Está havendo uma pequena microfonia. Muitas graças. Aí, já melhorou, tá vendo? É só mexer nos botões ali que tudo melhora. Mas olha, vamos entender uma coisa. Quando a pessoa ela é mais lúcida, ela começa a reconhecer as energias. Isso por causa da evolução e a lucidez dela. Agora, caminhando com isso, ela vai ver que as energias chegam a um ponto que elas se manifestam na vida o tempo todo, porque essa vida nossa é energética. Agora, a partir disso, a pessoa começa a indagar a si mesma: qual é o meu nível de dinamismo energético? Eu faço o que com a minha energia? Aí então, aquela que é mais viva vai acabar descobrindo que ela pode ser ectoplasta. Então ela se compara com os outros, ela faz cotejo, ela confronta, ela vê os fatos que acontecem, vê as coisas todas. E outra coisa, contra fato, a gente não briga. E ela então o que faz? Fica caladinha. E começa a desenvolver o processo. Foi isso que aconteceu na minha vida. Você entende? Eu descobri isso aí muito cedo. O dia que eu vi que já tinha gente que já falava que existia médio ectoplasta, foi uma redenção para mim. Foi um dia matemático, de alto nível. Porque eu falei assim, é a minha condição. Está entendendo? Aí eu fui examinar. A maioria era problemático. Aí eu fui ver se eu era problemático. E eu cheguei à conclusão que, devido a o rudimentarismo, como eu estava apenas engatinhando o assunto, não era tão negativo ainda, mas poderia ser. Aí eu comecei a trabalhar comigo para isso não acontecer, para que a ectoplastia, você está entendendo o que é o médio ectoplasta com a ectoplasmia, não desse doença em mim, não me colocasse no desvio, mas sim dentro da rota da programação existencial. Aí eu comecei a estudar todo mundo. Falava que era médico, estava aparecendo com isso, eu ia lá para verificar. Conversava com a pessoa, via como é que ele agia, qual era o desenvolvimento dele, qual o nível de, principalmente, cognição, de conhecimento que ele apresentava. E comecei a dominar o processo daquilo. Foi aí que eu comecei a ampliar a minha biblioteca só com fenômeno parapsíquico, para ver o problema de efeito físico. Entende? Entendi. Então a primeira coisa que a gente nota é o seguinte: é muito difícil de você casar o processo da ectoplastia, quer dizer, do sensitivo ectoplasta, com um nível de lucidez lógica altruísta maior. Então é isso que eu tenho procurado fazer na minha vida o tempo todo, que é um dos mais difíceis que eu tenho. Por quê? Porque o fenômeno de efeito físico, como é uma coisa absurdamente surpreendente, ele envolve, ele cria processos de shows pirotécnicos e problemas incríveis. Então é uma droga, porque tira a pessoa da realidade dela. Ela sai do dia a dia normal para entrar numa condição visionária, fora da realidade, um devaneio megalomaníaco, entende? E isso é um problema. Agora, a megalomania, você sabe, é uma das coisas piores que já aconteceu na Terra todos os tempos.
Eu já falei aqui, vou repetir mais uma vez. O Hitler, eu considero a personalidade mais patológica, porque ele era um megalomaníaco. Ele era um mega psicopata. Então veja o que é que não deu por causa das megalomanias dele. Agora veja, ele não tinha ectoplastia. Você entende? E conseguiu isso tudo por causa da força presencial, a eloquência dele e outra coisa, a tenacidade. O homem era obstinado em tudo que ele fazia. A vida dele toda, vocês podem olhar, cara. O temperamento dele, a coisa mais séria é essa. Agora então veja, eu comecei a examinar comigo. Eu cheguei à conclusão que eu também sou obstinado. Mas a minha tenacidade é voltada para a cosmoética. Eu não brigo com os outros por causa da minha tenacidade. Entende? Ele brigava. Então há uma diferença enorme dentro das condições de uma pessoa em relação ao que é sadio e o que é doentio. A gente tem que estudar demais. Agora, na superdotação, é a mesma coisa. Você tem que ver com calma como é que isso funciona. Agora, por exemplo, na verdade, isso aqui que eu estava perguntando aí, ó, sobre o processo, o que a pessoa é, como é que é a situação dela. Eu não sou uma pessoa acima da média em matéria de inteligência. Eu sou esforçado. Agora, como esforçado, eu sou acima da média. Então, isso me compensa a situação. Eu tive com gente muito mais inteligente do que eu. Mas essas pessoas não compensavam com a prioridade. Eu então comecei a pensar, bolas, eu tenho que arranjar prioridade para aquilo que eu faço. Senão não adianta nada. Então a primeira coisa que eu fui ver, dentro dos fenômenos que a ectoplasmia permite, e todos os parafenômenos existentes no parapsiquismo, qual seria o mais importante? Aí eu cheguei à conclusão, é o desdobramento, é a projetabilidade lúcida, é sair do corpo com lucidez. Por quê? A hora que você sai, você joga isso tudo aqui para o buraco. Acabou a seriedade da vida. Você está dominando a vida humana. Entendeu como é que é? Temporariamente. E outra coisa, você volta para a sua paraprocedência. Você volta a ser o que você é. Agora, você já pensou, de vez em quando, você ter assim uma folgazinha para ser o que você é? Vai deixar de ser o bicho para ser consciência. No caso, consciência extrafísica. Então, eu cheguei à conclusão que era o fenômeno da projetabilidade lúcida. Aí, então, vamos ver. O que eu posso fazer com esse fenômeno? Foi aí que eu comecei a concluir. Não, ele pode ensinar a gente a evoluir mais depressa. Que você vai lá, testa tudo. Você aprendeu umas coisas aqui, mas não, é melhor eu checar na base. Então, você volta para a procedência e vê como é que foi minha vida interior com isso. O que é que os outros pensam? O que é que o evoluciólogo pensa? Foi aí que eu comecei a descobrir esse processo. Do revoluciólogo, da desperticidade, do serenão. Você está entendendo? Então, eu falei assim, primeiro eu tenho que mostrar os fenômenos. Então, eu vou mostrar a projetabilidade lúcida. Aí eu escrevi um livro chamado Projeciologia. Para mostrar, ó, na prática o negócio é esse. Eu vivi isso tudo. Agora, está aqui. Quem quiser, se quer dar o contra em mim, vai vivenciar isso primeiro. Depois a gente conversa. Não adianta vir com teoria. Então, com isso, eu já calei a boca de 90% de todo mundo. Não adianta combater o meu livro Projeciologia. Se a pessoa não fez experiência, ela vai falar o quê? Eu não admito teoria só. Teoria 1%. Eu quero os 99% da vivência. Olha a regra. Aí, então, hoje, eu falo da conscienciologia, porque eu preparei para isso. A projeciologia leva você para o estudo da consciencialidade. Como é que você evolui mais depressa? Que prioridade que você dá para as suas coisas? Qual é a cosmoética que você impõe em você mesma através de um código pessoal rígido? Isso é a tenacidade, isso é a obstinação, isso é a perseverança, isso é a constância. Entendeu? É a persistência. Então, eu digo para vocês, no meu caso, o meu trafor é a persistência que eu procuro que ela seja cosmoética. Sem fazer mal para os outros, mas fazendo bem. Isso não é fácil.
Agora, outra coisa, é essa persistência que me levou a usar esse princípio da antiguidade, que é o princípio da descrença. Nós, na verdade, somos céticos. Mas somos céticos muito superior aos céticos da Grécia, pelo nível que nós usamos de ceticismo. Então, é o princípio da descrença. A descrenciologia, hoje, ela é superior à maioria dessas filosofias todas que tem por aí. Até o agnosticismo. Ele chega perto, mas não é a mesma coisa. Você está começando a entender, então, o universo dessa realidade? Como é que é? Agora veja, a superdotação. A maioria que é superdotada ainda é patológica. Eu falei do Hitler. Até que ponto que ele era superdotado? É lógico que era. Aquela obstinação política daquele problema, aquilo não é normal. É um absurdo. O homem empolgar as massas, que eram as mais inteligentes que havia na Terra naquela época, empalmar e dominar todo mundo dentro da mão dele ali, esse homem era superdotado. Mas agora, o que adianta um superdotado baratosférico, infernal? O mega, veja bem, demente, o mega parapsicótico, o que adianta? Olha o que deu? Deu tudo para trás. Então, você acha que, de repente, para abordar a superdotação, seria bom falar junto do curso intermissivo, que daí a pessoa já tem um... Não, é falar tudo. Superdotação a gente tem que estudar mostrando, antes de mais nada, a patologia, para nós chegarmos na profilaxia, na prevenção. Senão não adianta nada. Às vezes, uma boa parte superdotado, ele tem muito convencimento perante ele mesmo. Então aquilo aumenta a autoestima dele, mas dentro de uma mania que vai levá-lo para a megalomania. Tudo vai por água abaixo. Não adianta nada a superdotação desse jeito. Você está começando a entender? Agora, por isso que eu falei em superdotação. No caso, a gente põe a pessoa na chapa quente, ela vai pular igual o gato. Fica pulando. Você arranjou uma coisa e dá para ela na chapa quente. Ela vai mostrar para que veio. Ela é superdotada? Então mostra a sua superdotação. Agora a gente pergunta para ela, o que você quer? A gente dá para você tudo que você quer. Instrumentos, tempo, ambiente, tudo que queira. Você está entendendo? E você vai mostrar o resultado disso, vai dar o fruto da sua superdotação para a gente. Isso aqui é importante. Agora veja, foi assim que os amparadores fizeram comigo. Assim, ó, vamos supor que você se julga, ó Valdo, como superdotado. Mostra a sua superdotação. Tá bom? Você quer pergunta pior do que essa? Hein? Desafio total, né? E um desafio horrível. Que é de uma lógica, ele é pertinente, ele é prioritário, ele é básico. Por exemplo, nós estamos cheios de superdotados. Você sabe que eu só trabalho a maioria do tempo com superdotado. Outra coisa, a maioria que me aguenta dentro da conscienciologia tem alguma superdotação. Alcança esse nível, você vai estar sempre buscando mais, né? Sempre tem uma ascendência, há sempre um movimento maior. Está entendendo como é que é? Outra coisa, você não pode parar com a situação. Tudo caminha. Se parou, morre. É aquele negócio, ou estaciona. Se estacionou, regrediu. Então veja, nós estamos chegando numa situação matemática em matéria de conduta, que é a etologia. A nossa etologia, se você pegar pela cosmoética e os princípios que nós usamos, ela é totalmente matemática. Observa, você vai fazer alguma coisa, põe a conscienciologia lá dentro, por tudo que nós já conhecemos, ponha esses 1000 verbetes lá dentro. Eles vão dar indicação de como você agir ali, não vão? Em qualquer área, pode procurar. Hoje a gente já pode falar que a gente tem material para isso tudo. Então ali, é preciso ver o nível que a pessoa tem. Agora, ó, você vai mostrar mais superdotação, ou se você quiser, vamos fazer um approach, uma abordagem melhor.
você já vai mostrar superdotação pelas suas escolhas. É que cada um vai ter um... Na hora que você vai começar alguma coisa, você fez uma triagem, você houve uma escolha, você fez uma seleção. Ali você vai mostrar se é superdotado ou não. Então, por exemplo, o que é que eu falo? Por exemplo, você começa a ver um cantor, uma cantora, se é boa, pelo repertório. Pelo repertório você vai ver que nível que a pessoa atingiu.